Olá, sou Nanonauta e hoje trago a vocês alguns capítulos desta obra que estou lendo. Capítulo 16. A imagem na parede repetia-se incansavelmente. A primeira vez chamou a atenção de Fang Yuan, a segunda aprofundou sua análise, e na terceira ele soltou um suspiro discreto e disse para si mesmo: entendi. Era evidente que aquilo era obra do monge do vinho florido, um legado deixado com o auxílio do Gu de foto áudio. Esse Gu era uma ferramenta rara capaz de capturar e projetar imagens em movimento com som, uma habilidade valiosa, mas que exigia fontes contínuas de luz e som para sobreviver. A caverna secreta onde Fang Yuan se encontrava possuía as condições exatas, uma luz vermelha peculiar e os ecos das cascatas do lado de fora, ambos sustentando a vitalidade do Gu. Ao remover as vinhas secas que escondiam a entrada, Fang Yuan provavelmente perturbou o Gu adormecido, ativando a projeção. O que viu confirmou suas suspeitas. O registro mostrava a batalha entre o monge do vinho florido e o quarto líder da sua própria geração. A história revelada diferia das versões contadas pelo clã, as quais haviam sido manipuladas para preservar a honra dos líderes. O monge, que na verdade vencera a batalha, fora difamado como um covarde derrotado. Que ironia, pensou Fang Yuan, observando a repetição da cena. Ele sabia que, em sua vida passada, outro mestre Gu havia encontrado este mesmo local. Aquele homem, porém, fora tomado pelo medo. O peso de guardar tal segredo e a perspectiva de uma acusação por envolvimento com o monge o fizeram entregar tudo ao alto comando do clã. O resultado? Uma recompensa substancial e a destruição deliberada dessa verdade inconveniente. Mas Fang Yuan era diferente. Ele não tinha ilusões sobre o clã, tampouco nutria qualquer lealdade. Ele acreditava firmemente que o sucesso só vinha a quem ousava. Seu olhar frio fixou-se novamente no que restava do monge do vinho florido. Ignorando o respeito ou cautela que outro talvez demonstrasse, Fang Yuan afastou os ossos restantes sem hesitar, vasculhando meticulosamente os restos mortais em busca de tesouros. A primeira descoberta foi um saco de pedras primordiais, mas o conteúdo era decepcionante, apenas 15 peças. Velho avarento, resmungou Fang Yuan, sentindo uma leve frustração. Ele logo ponderou, porém, que o monge devia ter gastado a maior parte de seus recursos na luta e na tentativa de se curar. Entre os ossos havia também restos de gus mortos, pertencentes às categorias de flores e gramíneas, todos completamente deteriorados. Era previsível, Gu eram criaturas vivas e exigiam condições específicas para sobreviver. Sem luz solar ou recursos adequados na caverna, era inevitável que perecessem. Após revistar todo o espaço, restava apenas o Gu de foto áudio na parede e o Gu de licor, este último um verdadeiro achado. Esse Gu sobrevivera por 3 séculos ao se alimentar das flores do saco de vinho que o monge cultivava. No entanto, com a morte das flores, o Gu de licor havia sido forçado a buscar alimento no exterior. Isso explicava por que ele fora atraído pelo aroma do vinho de bambu verde de Fang Yuan. Com um leve sorriso no rosto, Fang Yuan concluiu que a descoberta superava qualquer perda. O Gu de licor era valioso em sua jornada, e a imagem na parede tinha um potencial ainda maior, poderia ser vendida a vilarejos rivais, um golpe político contra seu próprio clã. Lealdade? Honra, ele zombou em pensamento. Esses conceitos não tinham valor em sua visão pragmática do mundo. Lembranças de sua vida passada surgiram. Ele havia perdido tempo buscando este lugar sem sucesso, sem saber que a entrada estava oculta na parede da montanha, não no subsolo. Agora, com tudo em mãos, Fang Yuan sentia-se mais preparado. Antes de partir, ele revisou os detalhes do local para garantir que nada fosse deixado para trás. Com tudo o que precisava, ele iniciou sua jornada de volta à aldeia. O esforço para atravessar o caminho rochoso foi recompensado pela sensação de progresso. Fang Yuan ponderou sobre os próximos passos. A prioridade era refinar o Gu de licor no abrigo temporário da pousada. Esse passo era essencial para garantir seu retorno ao alojamento da academia, onde teria acesso a recursos do clã. As pedras primordiais que havia obtido eram suficientes para começar, mas estavam longe de serem confortáveis. Ainda assim, são melhores do que nada, pensou ele, acelerando os passos. Capítulo 17.
A lua crescente brilhava no céu noturno, lançando uma luz suave e pura sobre a vila Gu Yue. A luz prateada parecia a mão gentil de uma santa, acariciando lentamente as fileiras de casas de bambu, que se erguiam como joias preciosas no cenário sereno. A brisa noturna movia-se preguiçosamente, trazendo consigo o frescor das montanhas. Sob essa claridade etérea, Fang Yuan caminhava de volta para a hospedaria. A porta estava fechada, mas isso não o impediu de bater com firmeza. O som ecoou na quietude da noite, até que uma voz resmungada respondeu de dentro. Já vou, já vou. Quem é que está batendo na porta a esta hora? O trabalhador da hospedaria abriu a porta, ainda sonolento, com os olhos semicerrados. Porém, ao reconhecer Fang Yuan, toda a sua expressão mudou. Ele rapidamente curvou-se em deferência, exibindo um sorriso servil. Ah, é o jovem senhor. Que honra poder abrir a porta para sua senhoria! Fang Yuan assentiu com frieza, passando pela porta sem se deter. Sua expressão de indiferença fez o trabalhador rir nervosamente, enquanto ele se apressava em perguntar. Senhor, deseja que eu peça à cozinha para preparar algo para comer? Não é necessário, respondeu Fang Yuan com um movimento de cabeça. Apenas prepare água quente. Quero me lavar. Sim, sim. Vou providenciar imediatamente, o homem exclamou, já se afastando para cumprir a ordem. Fang Yuan subiu as escadas em direção ao segundo andar, enquanto o trabalhador observava-o com uma expressão de inveja que brilhava em seus olhos. Ele murmurou para si mesmo. Ah, se ao menos eu tivesse o talento para cultivar. Como seria bom ser um mestre Gu? Essas palavras alcançaram Fang Yuan, mas ele apenas esboçou um sorriso amargo. Ele sabia bem que a realidade de um mestre Gu não era tão glamourosa quanto parecia. Ser um mestre Gu significava transcender a condição mortal, mas isso vinha com um preço alto. A primeira e mais constante dificuldade era a questão financeira. Desde o cultivo até as batalhas, tudo dependia de pedras primordiais. Sem elas, o progresso era impossível. Fang Yuan sabia disso melhor do que ninguém. Ele recordou o incidente mais cedo, quando o jovem mestre Gu Jianya demonstrou sua insatisfação ao quebrar os jarros de vinho dos caçadores. A mensagem era clara, mesmo Jianya, que era mais talentoso, hesitava em gastar pedras primordiais em algo tão simples quanto vinho, enquanto caçadores comuns conseguiam bancá-lo. Essa realidade pintava uma imagem verdadeira da vida de um mestre Gu. Embora parecessem superiores, a maioria lutava constantemente contra as limitações financeiras. Fang Yuan, ciente disso, entendia que cada decisão relacionada a recursos era crítica, especialmente para alguém de nível baixo como ele. Chegando ao quarto, Fang Yuan fechou a porta atrás de si e trancou-a. Logo após, o trabalhador trouxe a bacia de água quente e os utensílios necessários, retirando-se em seguida. Fang Yuan lavou-se rapidamente, sentindo cansaço físico, mas seu coração pulsava com excitação. Finalmente, ele havia conseguido o verme de licor. Ele retirou a criatura de sua bolsa e estudou-a sob a luz da lamparina. Seu corpo macio e branco lembrava um casulo de seda, exalando uma leve fragrância de vinho. Era uma visão fascinante, mas Fang Yuan sabia que seu valor ia muito além da aparência. O aroma do verme parecia ativar sua essência primordial, tornando-a mais concentrada e refinada. Embora seu cultivo ainda estivesse no estágio inicial do Rank 1, o verme oferecia um vislumbre do potencial para alcançar a qualidade de um estágio intermediário. Era uma oportunidade rara e preciosa. No entanto, ele sabia que o trabalho de refinamento seria árduo. Refinar um Gu exigia subjugar sua vontade, e o verme de licor, apesar de rebaixado para o Rank 1, tinha uma resistência surpreendentemente forte. Sentado em posição de lótus, Fang Yuan começou o processo, envolvendo o verme com sua essência primordial de cobre verde. A criatura despertou instantaneamente, lutando ferozmente contra a invasão. Fang Yuan franziu o senho, percebendo que o consumo de sua essência era muito maior do que ao refinar o Gu da luz da lua. A noite avançou. As velas ardiam baixas, lançando sombras no quarto, enquanto Fang Yuan persistia. Ao amanhecer, ele abriu os olhos, observando o progresso mínimo. Apenas uma fração do corpo do verme havia sido tingida de verde.
Ele ponderou sobre a tenacidade do verme e deduziu sua origem. Provavelmente, o verme de licor havia sido o gu vital do monge do vinho de flor, um mestre gu de rank 5. Apesar de sua degradação, a vontade residual do monge ainda impregnava o corpo da criatura, tornando o refinamento incrivelmente difícil. Para superar tal obstáculo, Fang Yuan sabia que precisaria de recursos adicionais. Calculou que 17 pedras primordiais seriam insuficientes, 30 seriam o mínimo necessário. Além disso, ele precisava ser cauteloso, pois revelar o verme poderia levantar suspeitas sobre sua conexão com o monge falecido. Mesmo diante de tantas dificuldades, sua determinação permaneceu inabalável. Refinar o verme de licor era essencial para seu progresso. Embora não fosse a melhor escolha possível, era a melhor em suas circunstâncias. Finalmente, um som de protesto vindo de seu estômago interrompeu seus pensamentos. Após uma noite inteira sem descanso, ele estava faminto. Desceu até o refeitório, onde pediu um café da manhã simples. Enquanto comia, uma voz familiar interrompeu sua refeição. Grande irmão, por que está hospedado aqui? Por que não voltou para casa ontem à noite? Era seu irmão mais novo, Gu Yue Fang Zhen, cuja expressão carregava tanto curiosidade quanto exigência de explicação. Capítulo 18. A manhã estava fresca, e o aroma de chá recém-preparado preenchia o pequeno refeitório. Fang Yuan comia calmamente seu café da manhã, mastigando cada pedaço como se o mundo ao redor não importasse. À sua frente, Fang Zhen, seu irmão mais novo, permanecia em pé, o rosto marcado pela inquietação. Grande irmão, o que você fez com Shen Kui? Fang Zhen explodiu finalmente, sua voz cheia de indignação. Desde que ela saiu do seu quarto ontem, não para de chorar. Quando tentei consolá-la, ela chorou ainda mais. O que aconteceu? Fang Yuan não respondeu. Seus olhos mal subiram para encarar o irmão. Sem expressão, ele retomou sua refeição, ignorando a presença de Fang Zhen como se ele fosse invisível. Esse desdém apenas inflamou ainda mais a indignação do jovem. A tensão no ar crescia. Fang Zhen bateu com a mão na mesa, sua voz transbordando frustração. Gu Yue e Fang Yuan, como você pode agir assim? Shen Kui te serviu por tantos anos. Sim, sei que você tem se sentido perdido. Você tem talento grau C, enquanto eu sou grau A, mas isso não te dá o direito de descontar sua raiva nela. Isso não é justo. Fang Yuan suspirou silenciosamente, mas não antes de se levantar. Seu movimento foi súbito, e o som quebrou o silêncio no ambiente. Slap! O tapa ressoou pela sala. Fang Zhen cambaleou para trás, segurando a bochecha com um olhar de incredulidade. Bastardo inútil! Fang Yuan disse em tom gélido. Que tipo de tom é esse para falar com seu irmão mais velho? Shen Kui é apenas uma serva. Por causa de uma garota tão baixa, você esquece quem eu sou. O impacto das palavras do irmão mais velho foi tão forte quanto o tapa. Fang Zhen recuou mais, a vergonha e a raiva lutando dentro dele. Irmão, desde que éramos crianças, você nunca me bateu antes. Eu não escolhi ser grau A, assim como você não escolheu ser grau C. Essa é a vontade do céu. Outro tapa veio, desta vez com as costas da mão. Slap! Fang Zhen sentiu a ardência em ambos os lados do rosto. Ele olhou para Fang Yuan, incapaz de revidar. Idiota ingênuo, você ainda se lembra de quem cuidou de você. A voz de Fang Yuan agora era mais baixa, mas mais cortante. Quando nossos pais morreram, quem te deu o único manto novo durante o ano novo? Quando você queria comer mingau doce, quem pedia à cozinha para fazer uma porção extra? E quando te intimidavam, quem te trazia de volta para casa? E agora, você vem me questionar por causa de uma empregada. Fang Zhen abriu a boca, mas as palavras não vinham. Ele sabia que tudo que Fang Yuan dizia era verdade. A vergonha queimava em seu rosto, mais quente do que os tapas que receberá. Desde hoje, você não é mais meu irmão mais novo. E eu, definitivamente, não sou mais seu irmão mais velho. Fang Zhen tentou argumentar, mas Fang Yuan o interrompeu. Quer tanto assim Shen Kui?
Passe-me 6 pedras primevas, e ela será sua empregada pessoal. Intocada, como gosta de imaginar. O rosto de Fang Zhen ficou ainda mais vermelho, mas, relutantemente, ele entregou suas pedras. Fang Yuan guardou-as no manto, olhando para o irmão com desprezo. Agora vá. Antes que eu mude de ideia. Fang Zhen saiu rapidamente, sem olhar para trás, o coração apertado por uma sensação de perda irreparável. Mas a lembrança de Shen Kui suavizou sua dor. Finalmente, você será minha, ele sussurrou para si mesmo. Dentro do quarto, Fang Yuan ficou parado por um longo tempo. O sol entrava pela janela, iluminando seu rosto indiferente. Ele acariciou as pedras primevas no bolso, um sorriso amargo curvando seus lábios. Garçom, reaqueça esses pratos, ordenou calmamente. Enquanto isso, na casa dos tios, Fang Zhen relatava o ocorrido. Seu tio franziu o senho ao ouvir como Fang Yuan havia vendido Shen Kui. Como ele ousa tratar uma serva designada como propriedade, exclamou o tio. Mas não se preocupe, Fang Zhen. Darei outras 6 pedras a você. Use-as sabiamente para refinar seu gu e garantir o primeiro lugar no ranking. Após a saída do sobrinho, o tio murmurou, esse bastardo astuto. Ele dobrou seus recursos. Com 12 pedras, sua chance de refinar o gu aumentou consideravelmente. Não posso permitir que ele se torne uma ameaça ao nosso plano. No quarto, à noite, Fang Yuan lutava para refinar o gu do licor. O inseto brilhava intensamente, resistindo a cada tentativa de submissão. Em meio à tensão, uma presença inesperada emergiu. A cigarra da primavera e outono, Fang Yuan murmurou, a incredulidade em seus olhos. O poderoso gu em seu mar primevo irradiava uma aura assustadora. Capítulo 19. No momento em que Fang Yuan tentava refinar o gu, ele foi surpreendido por um feroz contra-ataque. A pequena mas determinada minhoca de licor, carregando a forte vontade do monge do vinho de flores, invadiu abruptamente seu dantian, atacando com audácia. A vontade do inseto desceu como uma avalanche, mergulhando profundamente no mar de essência primeva de cobre verde que repousava no fundo do dantian de Fang Yuan. As ondas do mar, agitadas, levantaram-se em marés altas sob o impacto. Em resposta, a força de vontade de Fang Yuan canalizou grandes quantidades de essência primeva para formar uma gigantesca onda monstruosa, erguendo-se em direção à ameaça invasora. Quando os dois poderes estavam prestes a se chocar com violência, uma forma etérea emergiu na região neutra entre os dois. Uma imagem frágil mas inconfundível tomou forma, um gu em forma de cigarra. Embora pequena, a cigarra exalava uma presença quase atemporal. Se o gu de luz da lua fosse como uma joia azul translúcida, a cigarra era como uma peça artesanal feita de madeira e folhas, criada com a habilidade de um mestre. Sua cabeça e abdômen eram de um tom amadeirado, com texturas que lembravam anéis de crescimento de árvores antigas, como se tivessem testemunhado séculos. Em suas costas, 2 asas largas e translúcidas, parecidas com folhas sobrepostas, completavam sua aparência. As asas apresentavam uma estrutura delicada, com um caule central que se ramificava em veias, como as de uma folha natural. A cigarra primavera-outono. Aquele era um ser lendário, geralmente imerso em sono profundo, mas agora desperto e indignado. Como um gigante cujo território for invadido, ela liberou uma aura que parecia capaz de engolir montanhas e desertos. Era uma força primitiva, irresistível. Comparada a isso, a vontade da minhoca de licor era insignificante, como uma formiga diante de um elefante. A aura da cigarra primavera-outono se expandiu, varrendo Dantian como um tsunami invisível. A vontade invasora da minhoca foi instantaneamente consumida, sem qualquer resistência. A essência primeva que Fang Yuan havia acumulado para contra-atacar também se dispersou como chuva diante dessa pressão imensurável, caindo de volta ao mar. O mar primevo ficou turbulento, como se uma tempestade houvesse passado. Mas apenas alguns momentos depois, a aura da cigarra primavera-outono desceu sobre ele, reprimindo tudo com força esmagadora. Fang Yuan sentiu como se uma montanha invisível o pressionasse. O mar, antes agitado, tornou-se tão calmo quanto um espelho. A energia parecia completamente domada. Era um poder incomparável.
Fang Yuan sentiu a pressão pesar sobre seu coração, comparável à história de Sun Wukong sob a montanha dos 5 elementos. Ele não conseguia mobilizar um único traço de essência primeva. Mas, surpreendentemente, ele não estava com medo. Pelo contrário, uma alegria intensa brotou em seu peito. A cigarra primavera-outono renasceu comigo. Então ela não é um gu descartável, mas um que pode ser usado repetidamente. A cigarra primavera-outono era um gu de grau 6. Em sua vida anterior, ela fora tanto o primeiro gu de grau 6 que ele refinou quanto o último. Para criá-la, Fang Yuan havia dedicado todos os seus recursos e esforços, gastando 30 anos até atingir o sucesso. Contudo, não muito tempo após sua criação, quando a cigarra ainda estava recém-saída do forno, ele foi caçado e morto por guerreiros da facção da justiça. Depois de renascer, Fang Yuan assumirá que a cigarra primavera-outono havia perecido. Mas, na verdade, ela estava em sono profundo dentro de seu corpo, enfraquecida pela enorme energia necessária para retroceder 500 anos no tempo. Embora a cigarra primavera-outono estivesse visivelmente fraca, Fang Yuan sentiu-se sortudo. Em sua memória, ela era vibrante, com um corpo reluzente e asas verdes como folhas recém-brotadas. Agora, porém, seu brilho desaparecera, suas asas tinham o tom amarelo de folhas secas, com bordas enroladas como folhas caídas no outono. Seu estado era lamentável, mas essa fraqueza permitia que Fang Yuan a mantivesse em seu corpo sem ser destruído por sua presença avassaladora. Na prática, a cigarra primavera-outono era o gu vital de Fang Yuan. Mesmo sendo um mestre gu de nível 1, ele agora possuía um gu de grau 6 como seu vital gu, algo inimaginável. Na minha memória, a minhoca de licor era um excelente gu para mestres de nível 1. O gu de luz da lua era apenas uma escolha mediana. No entanto, a cigarra primavera-outono está em um nível completamente diferente. Fang Yuan riu em sua mente. O destino havia brincado com ele de formas imprevisíveis. Durante sua vida anterior, ele havia refinado a cigarra primavera-outono, mas, ao renascer, o laço entre eles havia se aprofundado. Ela não era apenas um artefato de sua vida passada, mas a peça central de seu novo futuro. Fang Yuan sabia que o gu vital era essencial para o desenvolvimento de um mestre gu. Escolher o gu errado poderia limitar o progresso e, em situações de batalha, poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Ele se sentiu incrivelmente sortudo por ter a cigarra primavera-outono, mesmo que em um estado enfraquecido. Capítulo 20. O alívio que sentiu não foi suficiente para ofuscar sua mente. Fang Yuan rapidamente recuperou sua serenidade, refletindo sobre as consequências de possuir a cicada primavera-outono. Ele murmurava consigo mesmo, seus olhos fixos no espaço vazio. A habilidade da cicada primavera-outono é a renascença. No entanto, está em seu estado mais fraco. Assim que eu a usar, ela perecerá. Mas, sendo ainda um gu de rank 6, sua aura pode ser utilizada. Isso não causará danos ao seu corpo. Um sorriso irônico surgiu em seus lábios. Após concluir seu raciocínio, ele fechou os olhos, ordenando seus pensamentos, e os abriu novamente. À sua frente, o verme de licor flutuava, trêmulo, envolto pela essência primeva de cobre verde que o cercava como uma névoa. A criatura havia arriscado tudo pela sobrevivência, mas sua vontade foi esmagada pela simples presença da cicada primavera-outono. Seu poder, outrora feroz, agora era um vestígio insignificante, mal correspondendo a 1% do que fora antes. Fang Yuan estendeu sua mão, liberando uma ínfima fração da aura da cicada primavera-outono. A reação foi instantânea. O verme de licor enrijeceu, imóvel como se estivesse morto. Sua vontade, outrora ousada, recuou como um rato diante de um gato. Encolheu-se, reduzida ao pavor absoluto. Rindo baixinho, Fang Yuan aproveitou a oportunidade. Mobilizou sua essência primeva, que antes avançava contra o verme de licor como um rio enfrentando uma represa. Agora, porém, fluía sem resistência, penetrando cada recanto da criatura com facilidade. A coloração verde de cobre se espalhava rapidamente por seu corpo, cobrindo sua superfície perolada em questão de instantes. A luta chegará ao fim.
O último resquício da vontade do verme de licor foi dissolvido sem dificuldade, deixando Fang Yuan como o único mestre da criatura. Ele havia refinado o Gu por completo. Um vínculo misterioso e íntimo foi formado entre os dois. Fang Yuan sentiu o verme de licor como uma extensão de si mesmo. Quando ordenou que se enrolasse, ele o fez, obediente como um dedo que se move à vontade. A conexão era perfeita. Retirando sua essência primeva, o verme de licor recuperou sua forma original, rechonchudo e branco como antes. Com um salto ágil, ele mergulhou no espaço interno de Fang Yuan, flutuando ao redor da cicada primavera-outono adormecida antes de se acomodar no mar de essência primeva. Parecia se deleitar, retorcendo seu corpo como se estivesse em um banho quente. Com a cicada primavera-outono, meus planos terão de mudar, pensou Fang Yuan, voltando sua atenção para outro Gu, o Gu da luz lunar. Ele repetiu o processo. Uma fração da aura da cicada primavera-outono foi suficiente para subjugar o Gu, cuja vontade encolheu, amedrontada. A essência primeva de Fang Yuan invadiu sem resistência, refinando o Gu rapidamente. Em menos de 5 minutos, o processo estava completo. O Gu da luz lunar retornou à sua forma original, azul e translúcida. Fang Yuan posicionou-o em sua testa, onde se transformou em uma marca em forma de lua crescente. A eficiência do processo surpreendeu até a ele. Dias atrás, ele havia consumido 6 pedras primevas apenas para refinar o verme de licor. Hoje, não utilizara nenhuma. Com um sorriso satisfeito, Fang Yuan murmurou, com a cicada primavera-outono, minha jornada será muito mais fácil. Mesmo com o meu talento de grau C, agora posso refinar Gus de rank 1 com facilidade, sem precisar de pedras primevas. A diferença entre ontem e hoje é como céu e terra. Fora de sua janela, a lua brilhava intensamente. A luz prateada iluminava seu rosto. Achei que não conseguiria o primeiro lugar, mas o destino deu uma guinada inesperada. O tempo não espera por ninguém. Preciso ir à academia agora e reclamar meu prêmio. Fang Yuan escondeu o verme de licor em seu quarto, prevenindo inspeções desnecessárias, e saiu. 15 minutos depois, estava na academia do clã. O ancião responsável havia sido despertado de seu sono. Ainda grogue, ouviu um subordinado informar sobre um estudante que refinara o Gu da luz lunar. Deve ser Guiu e Fang Zhen, pensou o ancião, vestindo-se apressado. Afinal, Fang Zhen, o prodígio de talento grau A, era a aposta óbvia. Na sala iluminada por velas, o ancião encontrou Fang Yuan e confundiu-o com seu irmão. Você fez bem, Guiu e Fang Zhen. Sabia que não me decepcionaria, exclamou, sorridente. Fang Yuan permaneceu calmo. Deu um passo atrás e corrigiu o ancião. Sir, sou Guiu e Fang Yuan, irmão mais velho de Fang Zhen. A revelação chocou o ancião. Ele olhou para a marca de lua crescente na testa de Fang Yuan, incrédulo. Você é o primeiro desta turma? Perguntou, a voz carregada de dúvida. Fang Yuan respondeu com tranquilidade, se ninguém mais refinou antes de mim, parece que sim. O ancião ficou em silêncio, perplexo. Décadas de experiência não o haviam preparado para tal surpresa. Afinal, Fang Yuan, com talento de grau C, superara não apenas os alunos de grau B, mas também o prodígio de grau A.